Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o absolutismo monárquico. Isso mesmo. Vamos falar sobre o absolutismo monárquico e posteriormente vamos falar sobre o mercantilismo, tá bom? Então, o que é o absolutismo? Esse termo, ele foi criado no século XVIII, tá? Que ele, no século XVIII, em que se criticava, né, o poder concentrado nas mãos do rei. Significa que o rei tinha poder total, absoluto? Não, tá? Tinha algumas limitações. Ele exercia sozinho todo o poder? Não, tá? Por quê? Porque tinha uma burocracia por ele nomeada, né? Tinham funcionários que trabalhavam e cuidavam das finanças, dos tribunais, entre outros cargos, tá? Então ele não exercia sozinho, não é possível, né? O cara exercer sozinho, tá bom? Então, esses reis, eles foram concentrando ao longo da Idade Moderna o poder em suas mãos. E esse poder, ele era chamado de absoluto, porque você não tinha figura de outros poderes que exercessem um sistema de freios e contrapesos, um poder controlando o outro poder, né? Por que nós temos a figura de poderes hoje em dia, né? Atualmente nós temos 3 poderes. Nós temos o poder executivo, que eu vou assim sintetizar, tá, gente? O poder executivo, que é exercido pelo presidente. O poder legislativo, que é exercido pelo Congresso, né, que é o poder que cria leis, né, os senadores, os deputados. E nós temos o poder judiciário, que julga as causas, né, que julga as lides, né, as ações na justiça. Cada um desses poderes atua freando o outro. Então, você não tem a figura de um governante que possa exercer poderes ilimitados, como existia antigamente, né? Era ilimitado, não, né? Era ilimitado? Não era, mas era um poder descomunal se for comparado aos sistemas que nós temos hoje, né? Ele poderia mandar prender alguém pelo seu bel prazer. Olha, você é meu inimigo, quer ser preso, manda prender e acabou, tá? Podia condenar alguém à morte. Olha, você cometeu um negócio aí que eu não gostei, cadeia para você e depois execução em praça pública. Acontecia esse tipo de coisa, tá bom? Então esse poder ele estava concentrado nas mãos do rei. E cada país da Europa você vai ter algumas características próprias, algumas características específicas. Eu posso falar que o absolutismo francês era igual ao espanhol? Não, tá? Que o absolutismo na Rússia era igual ao absolutismo na França? Não, né? Tem as suas peculiaridades, mas em síntese é isso, tá bom? O fortalecimento do poder real, né, bem como a centralização desse poder, foi defendida por alguns teóricos. Dentre esses teóricos, você vai ter a figura do Nicolau Maquiavel, por exemplo. O Nicolau Maquiavel, que vai escrever uma obra chamada O Príncipe no ano de 1513, no qual ele dá conselhos ao Médici, né, que era o governante, né? Esse diplomata florentino, o Nicolau Maquiavel, ele vai ser precursor da teoria política do Estado moderno e ele vai defender a construção de um Estado forte e independente e ele vai dar dicas aos governantes, dicas que muitas vezes, né, vai separar aquela moral individual da moral do Estado, a moral pública, né? E ele vai dar conselhos e vai surgir aquela frase, né? Os fins justificam os meios, né? Porque ele vai falar que o importante era o objetivo do governante e não os meios empregados por ele para chegar ao poder. Dentre as máximas que eu lembro do Nicolau Maquiavel, é a que é melhor ser temido do que amado. Porque se você é bonzinho, se você faz o bem para seu povo, o povo esquece o bem que foi feito. Mas a maldade não. E tem outra que ele fala que é o seguinte: se for fazer mal, faz tudo uma vez.
não fica fazendo maldades uma atrás da outra, porque isso vai gerar revolta nas pessoas, né? Então ele tinha assim uns conselhos bem maquiavélicos, né? Então, por isso que surgiu o termo maquiavélico, né? Vem de Maquiavel, de como esse governante poderia se manter no poder e conquistar a obediência do povo, beleza? Outro carinha famoso vai ser o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes vai publicar em 1651 um livrinho chamado Leviatã, né? O Leviatã, pessoal, é um monstro mitológico, né? E ele fala que o Estado é como se fosse um Leviatã e o rei é a cabeça desse Leviatã, né? Tanto que no livro dele, se eu vou pegar uma imagenzinha aqui, a cabeça é representada pelo rei, né? E o corpo, as escamas são pessoas, são os governados, são súditos do rei, certo? Demonstrando que esse grande monstro, esse grande Estado, ele é feito por essa junção. E aí, o Hobbes, ele vai falar, a máxima do Hobbes, né, todo mundo lembra, né, vai fazer vestibular, Enem, é que o homem é o lobo do homem. Assim, ele vai falar que nas sociedades primitivas, né, ele vai imaginar uma sociedade, vai ser o seguinte. O Hobbes, para fundamentar a teoria dele, ele vai falar que em tempos imemoriais, nas sociedades primitivas, existia um estado de natureza, um estado primitivo em que os homens viviam em guerra constante. O homem era o lobo do homem, ou seja, o homem era o predador de si mesmo, né? Cada homem agindo com violência para com o seu semelhante. Era isso que ele queria dizer. O que ele fala? Que o Estado, ele surge, que o governante, ele surge para pôr ordem nessa bagunça, né? Esse estado de liberdade que as pessoas tinham de ser o lobo uns dos outros, ele acabou quando surgiu a figura do rei, quando surgiu a figura do governante que pôs ordem, que criou leis e garantiu a vida dessas pessoas. Então, o Hobbes, ele vai falar que foi feito um contrato social em que as pessoas abriram mão da liberdade a fim de obedecer um líder que centralizou esse poder e colocou ordem na bagunça. É isso, em síntese, né? Não é só isso, mas é isso em síntese, tá? Surgiu também outro teórico chamado Jacques Bossuet, né? O Jacques Bossuet era um bispo francês, né? Então ele vai puxar a sardinha para a religião. E ele viveu durante o reinado do rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, né? O exemplo do rei absolutista, o expoente do que é um rei absolutista, Rei Luís XIV, Rei Sol. Foi um defensor da monarquia absolutista e cristão, tranquilo? O bispo dizia que o poder do rei, ele era de origem divina. Se o cara é rei, se o cara tá lá na direção do Estado, foi porque Deus quis assim. E se você vai contra o rei, significa que você está indo contra quem? Contra quem colocou ele lá. Quem colocou ele lá? Deus. Então, se você está indo contra o rei, você está indo contra Deus. Contra Deus. Você quer desobedecer a Deus? Você não quer desobedecer a Deus, porque se desobedecer a Deus é ruim para você, não é verdade? Então, as pessoas, elas falam, olha, tem que obedecer o rei, porque foi Deus que quis. Não importa se o rei tá massacrando, a gente tem que obedecer o rei. Era essa a teoria, tá bom? E o Bossuet falava que só Deus poderia julgar o rei. Você não. Só Deus. Certo? Então o súdito, ele tinha que obedecer. O súbdito, ele tinha que... O súdito, ele tinha que jogar de acordo com as regras do jogo do rei, né? O Bossuet, ele vai ter uma frase icônica, né? Que era um rei, uma fé, uma lei. Ou seja, poderia ter outra religião? Não. Teria que obedecer? Sim, né? Por quê? Porque essa frase dele se tornou o lema dos reis absolutistas. Pessoal, e aí a gente tem que falar sobre absolutismo francês. Eu já citei ele aqui no vídeo, né? O rei Luís XIV. Rei Luís XIV, gente, que ele... Teve outros monarcas antes dele? Teve. Mas o maior representante do poder absolutista
é o Luís XIV, tá? Por razões óbvias. Depois você pesquisa aí, Palácio de Versalhes, foi ele que mandou construir o Palácio de Versalhes. Gente, é um absurdo aquele palácio, ele é gigantesco, né? Foi gasto ali muito dinheiro, dinheiro do povo, né? O povo passando fome, o rei gastando com luxo, né? O luxo dele. O rei Luís XIV, gente, ele vai adotar o símbolo do sol. Humilde ele, né? Porque ele falava que o Estado era ele, né? A frase icônica do rei Luís XIV era L'État c'est moi, né? O Estado sou eu. Ele era conhecido como Rei Sol, porque o Sol, gente, ele irradia a sua luz por todos os lugares, né? E se a gente não tiver Sol, a gente não tem vida na Terra. Logo, o cara se achava um pouquinho, né? Ele se comparava ao Sol. E ele adotava, né, a imagem do Apolo, né? O Apolo era aquele deus da mitologia grega que ele vinha com uma carruagenzinha e trazia o sol todos os dias, né? Ele é humilde, né? Só que não. Então, pessoal, o absolutismo na França ele vai durar até o século XVIII, né? Até cortarem a cabeça do rei Luís XVI, que era neto do rei Luís XIV. Mas o rei Luís XIV ele vai demonstrar, né? Ele vai controlar a França de maneira assim bastante centralizadora, né? Ele vai exercer justiça, ele vai administrar o reino e ele vai decretar leis. Então ele vai ter os três poderes, né? Decretar, julgar e administrar. O Luís XIV ele ordenou a construção do Palácio de Versalhes, como eu já falei, e ele reuniu cerca de 6.000 pessoas na corte. Aí você fala, professora, o que é isso? Era um bando de nobres que tinham perdido a sua função militar e passaram a viver às custas do Estado monárquico. Tá? Então esse povo, gente, ele era sustentado, ele sustentava uma corte de 6.000 pessoas, pessoas que ficavam bajulando ele. Pra vocês terem ideia, o cara tinha cerimônia para acordar. Vejam o despertar do rei. Oh, rei, como o senhor está maravilhoso, o senhor está lindo. Oh, meu Deus, o brilho do seu olhar é encantador. Os caras ficavam só bajulando ele. Era pagos para bajular o rei. Quem bajulava mais e ganhava a atenção do rei, ganhava também mais presentes. O rei Luís XVI, que reorganizou as atividades produtivas, né, do Estado francês, conseguiu o apoio da burguesia por conta disso, né? E estimulou a criação da companhias de comércio. E essas companhias de comércio, elas ampliaram o poder marítimo e colonial também, né? Que era a conquista e exploração de outras terras por parte do Estado francês. E a corte francesa, pessoal, ela era extremamente exigente, ela era extremamente chata se comparada às outras cortes. Você tinha uma série de regras de etiqueta e você também tinha as regras, as leis suntuárias. O que é lei suntuária? Era diferenciação por meio da moda. Isso ainda ocorre hoje, né? O que é? Pessoas de outras classes não poderiam utilizar roupas, determinados tipos de roupa que eram exclusivas da nobreza, tá? Alguns tipos de pele não poderiam ser utilizadas por outras classes sociais, mesmo que tivesse dinheiro, tá? Para além disso, alguns tipos de bordado, né? Bordado a ouro, né? Era proibido para outras classes sociais. Então você tinha alguns acessórios e algumas cores que eram privativas da nobreza. E até quando tinha cerimônias, quando tinha festas, você tinha algumas poltronas que eram demarcadas e somente as pessoas mais importantes poderiam se sentar nas poltronas do rei. Então, pessoal, era isso, tá? Tem mais coisa para falar sobre absolutismo? Tem.
mas eu vou falar no outro vídeo, não é agora, tá? Então fiquem aqui comigo, tá? Vamos falar sobre a ostentação dos reis e rainhas e das suas cortes, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e juízo.